Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta aqui com a discussão de artigos científicos. E o artigo dessa semana é um artigo bem legal que nós vamos aqui conversar seriamente, tá? Solta a vinheta e vamos lá. Muito bom, gente! Estamos aqui de volta com a nossa discussão de artigos científicos e o artigo desta semana é o efeito anti-inflamatório da água ozonizada em um modelo experimental em ratos. Trabalho muito legal, publicado em 2014 por um grupo japonês, tá? Inclusive o Japão, eles têm trabalhado bastante com água ozonizada, com solução salina ozonizada, e eles trabalham bastante com aplicações pouco convencionais, tá? A gente vai discutir um artigo na sequência, né, que vai ser no próximo capítulo, já estou dando spoiler aqui para vocês, desse grupo até que usa água ozonizada intratumoral. Olha só que diferente. E aí a gente chega lá, cenas do próximo capítulo, tá? Não vamos jogar carroça na frente dos burros, não. Vamos focar aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui, gente, porque tem algumas coisas aqui que a gente precisa alinhar, né? Quando a gente vê o artigo científico, é importante que a gente, né, faça essa análise crítica do artigo. Essa é uma das funções de eu estar aqui trabalhando com vocês a discussão de artigo científico, para que a gente entenda os pontos fracos dos artigos, que a gente entenda os pontos fortes, onde realmente acrescenta, e o que eu preciso moderar quando faço essa leitura, ok? Então vamos lá. Efeito anti-inflamatório da água ozonizada no modelo em rato, modelo experimental em rato. O que eles fizeram? Eles induziram uma inflamação no peritônio do rato. Pegaram LPS. O que é LPS? Lipopolissacarídeo. Pegaram uma solução de lipopolissacarídeo, tá? Que é uma fração da membrana bacteriana. Ok? Lipopolissacarídeo é uma fração da membrana bacteriana. Eles pegaram essa fração da membrana bacteriana e colocaram no peritônio do rato, induziram uma inflamação aguda e fizeram aplicação da água ozonizada nesse peritônio para fazer duas análises. Eles quantificaram fator de necrose tumoral, que, vamos lembrar, é uma citocina pró-inflamatória, tá? É uma citocina que estimula, que perpetua o processo inflamatório, ativando principalmente cascatas inflamatórias como NF-kappa-beta, tá? Que é uma via metabólica que ativa processos inflamatórios. Inclusive também a gente vai discutir um artigo sobre o NF-kappa-beta aqui, tá? Número 2, ele dosa também superóxido dismutase plasmática. Tá? Antes e depois, tá? No processo inflamatório e depois da água ozonizada. Então, antes e depois da água ozonizada, para detectar o que aconteceu com esses marcadores. Então, um marcador inflamatório e um outro marcador antioxidante, que é o caso da superóxido dismutase, uma enzima antioxidante, tá certo? Então, vamos lá. Padronização da água ozonizada. Aqui já começam algumas questões para a gente poder discutir, tá? Já entrando em materiais e métodos, especificamente desse trabalho. Eles usaram então um equipamento japonês para fazer a produção do ozônio, tá? Ele cita aqui a referência do equipamento, não entra muito em detalhes com relação à dosagem empregada, certo? E o que ele coloca? Que a água empregada para fazer a água ozonizada, ela foi usada a tap water. O que é tap water? É água filtrada. O que a gente sabe, né? Para quem conhece o trabalho do ozônio integral, sabe o quanto a gente, né, investe em energia, em dedicação, em tempo para estudar a água ozonizada, né? E o que a literatura traz para a gente, e a gente comprovou isso ao longo do tempo. Quanto menos coisa tiver na água, melhor. Isso é um conceito base da ozonoterapia, um conceito básico da água ozonizada, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver o resultado que eles conseguiram.
né? É um trabalho científico e ele teve resultado, então vamos atrás desse resultado. Eles fizeram análise da água, tá? Ponto a favor do trabalho. Fizeram análise da água para ver o que tinha nessa água filtrada. Então vamos lá. Tinha sódio, 6,5 miligramas por litro de sódio, tinha 6,4 miligramas por litro de cloro, tinha cálcio e tinha 25,4 miligramas por litro de magnésio, tá certo? Não foi detectada bactéria, tá? Então foi uma amostra, uma água livre de bactéria, ok? E o pH dessa água estava em 7,1. Então veja, uma água neutra. E essa água ozonizada, ela foi usada dentro dos 10 minutos que ela foi produzida. Dentro de 10 minutos. Então produziu a água ozonizada aqui em T0, né, acabou de desligar o equipamento, eles usaram a água até 10 minutos. Entenderam? Então tiveram 10 minutos aí de janela para a utilização dessa água ozonizada. Com relação aos animais empregados, foram usados então os ratos Balb, tá? Do sexo feminino, né? Fêmeas de ratos com 7 semanas de vida. Tá? Isso foi conseguido no biotério, no Japão, em Osaka, que ele descreve todo, né, todo o percurso aí desse animal dentro do biotério. Esses ratos foram selecionados e isolados por 7 dias, tá? Para poder fazer uma ambientação, e aí foram submetidos aos experimentos. Tá? Todo o trabalho foi aprovado em comitê de ética, também ele coloca aqui esse detalhe, né? Então é importante a gente pontuar isso também. Tá? E como que eles fizeram a análise então do efeito protetor da água ozonizada sobre a inflamação por lipopolissacarídeo ou por LPS? O que eles fizeram então? Vamos lá. Pegaram os ratinhos, pegaram o LPS. Não é o caso de entrar aqui em detalhes como que isso foi conseguido, mas depois, né, quem tiver interesse, acessa aqui o trabalho. Então os ratinhos foram divididos em 3 grupos. Grupo número 1 não teve tratamento, grupo número 2 foi o grupo controle e o grupo número 3, o grupo tratado com água ozonizada, ok? No grupo controle e no grupo com a água ozonizada, foi injetado 1 ml da solução salina, tá? Ou a água ozonizada em 10 ppm. Então vejam, eles chegaram em 10 ppm na água filtrada. Ponto a favor também. No grupo então controle, usou a solução salina, 1 ml de solução salina lá no peritônio do rato. No grupo 3 da água ozonizada, 1 ml de água ozonizada lá no peritônio do rato. Tá certo? Isso foi feito a cada 24 horas por 5 dias. Tá certo? O LPS, então, foi dissolvido então numa solução salina, né? Aí todo o preparo desse LPS, ok? E ele foi dissolvido em 0,2 miligramas por ml de solução salina. 24 horas depois da última injeção da solução salina ou da água ozonizada, todos os ratos receberam 1 miligrama por quilo de peso de LPS intraperitoneal. Então vejam só a dinâmica do trabalho. Grupo sem tratamento, foi o grupo 1. Grupo controle. Pegou 1 ml de solução salina, botou lá no peritônio do rato, esperou 24 horas, foi lá e botou o LPS. Entenderam? Grupo 2. No grupo 3, pegaram lá água ozonizada, 1 ml de água ozonizada, botou lá no peritônio do rato. 24 horas depois, pegou o LPS e colocou junto no peritônio do rato. Depois de 1 hora que essa mistura foi colocada, foi aplicada, os ratos foram eutanasiados, tá? Ou seja, mataram os ratos, né? A grosso modo. E fizeram coleta de sangue, tá? E colocaram na centrífuga para fazer análise plasmática, para plasmar esse coletado, tá? Essa coleta deles. Aí tem toda a especificação aqui da centrífuga, como que foi feito, a velocidade, o tempo, temperatura, tudo certinho, tá ok? E aí quantificaram então o fator de necrose tumoral usando o teste de ELISA, tá certo?
e também a superóxido dismutase usando o teste de infiltrado de tetrazoliano. Puta, dá para enlouquecer com esses nomes aqui, meu caramba. Então eles quantificaram o fator de necrose tumoral usando o método de ELISA, tá? Análise de ELISA, e a superóxido dismutase também, ok? Tudo isso em plasma. As duas medidas foram feitas de acordo com o fabricante, né? Foi tudo tabulado, foi tudo analisado, foi tudo estatisticamente tratado, tá? Então os dados foram estatisticamente tratados usando o teste de Tukey e Kramer, certo? Resultados. Também eles fizeram uma análise da meia-vida do ozônio dissolvido nesse meio todo. Eu acredito que aqui não cabe muita discussão porque isso é muito variável, gente. O quanto o ozônio vai durar, isso depende do gerador, depende do fluxo, depende da temperatura, depende da pressão, depende de uma série de fatores que você já estudou aqui com a gente, tá certo? Se não lembra, volta lá atrás que tem vídeo no nosso canal falando sobre isso, tá? Falando dessa análise da meia-vida do ozônio, ok? Volta lá, assiste e aproveita e dá um like pra gente, tá ok? Então, não vou me ater muito a essa questão da solubilidade, né, da meia-vida do ozônio. A gente vai para o próximo ponto aqui, que é o efeito protetor da água ozonizada na inflamação aguda causada pelo LPS. Então, a gente vai ver aqui a figura número 2. Vamos lá. Aqui a figura número 2. Aqui, ó. Certo? O que a gente pode ver aqui? A gente pode até deixar aberto aqui essa figura para ir acompanhando junto. Então, o grupo sem tratamento teve uma expressão importante do fator de necrose tumoral, lembrando que fator de necrose tumoral é uma citocina pró-inflamatória, é uma citocina que perpetua o processo inflamatório, tá ok? Inclusive, ela reabsorve osso, ela induz o osteoclasto a reabsorver osso. No grupo onde não teve tratamento, teve essa superexpressão do fator de necrose tumoral. Na solução salina, isso caiu um pouquinho e na água ozonizada caiu muito, mostrando que a água ozonizada diminuiu a ativação do fator de necrose tumoral, tá certo? Ou seja, controlou o processo inflamatório. Então vejam, reduziu com diferença estatística significante para o grupo controle, que foi a salina, e para o grupo sem tratamento. Teve diferença estatística significante. Guarda isso aí e vem comigo para a figura número 3, que é a análise da superóxido dismutase. Tá? O que aconteceu com a superóxido dismutase? Uma enzima antioxidante produzida em mitocôndria. Olha lá a figura aqui de novo. No grupo sem tratamento, né, que é a primeira coluninha aqui, teve um pouquinho de ativação. Na salina teve um pouquinho de ativação, não teve diferença estatística do grupo controle para o grupo sem tratamento, e na água ozonizada teve muita superóxido dismutase. Ou seja, vamos lá, vamos entender a profundidade disso. O ozônio reduziu o fator de necrose tumoral e aumentou a superóxido dismutase. O ozônio controlou a inflamação e ativou o sistema antioxidante. Olha que legal. Agora vamos colocar as duas figuras juntas aqui para você ter essa noção espacial do negócio. Aqui na figura número 2, o fator de necrose tumoral. Aqui na figura número 3, a superóxido dismutase. Veja que diminuiu o fator de necrose tumoral e aumentou a superóxido dismutase. Tá ok? Mostrando então essa ação efetiva do ozônio. Aí, gente, que nós vamos conversar agora, tá? Então, essa aqui foi a discussão essa foi a apresentação dos resultados. Guarda aí, vem cá. Conclusão. Nossos resultados mostraram que a água ozonizada exerce um efeito crítico anti-inflamatório. Ademais, a água ozonizada ela é útil como uma opção terapêutica para inflamações agudas. Legal a conclusão, bacana a conclusão. O que eu questiono, né, dentro aqui da minha insignificância, eu não concordo ainda que a água ozonizada é anti-inflamatória.
Tá? Diante dos resultados mostrados aqui, mais do que nunca, eu entendo que a água ozonizada é uma moduladora de inflamação. E nós temos diversos autores que falam sobre isso. Tá? Vamos voltar aqui na nossa figura para você ver as duas figuras juntas, a figura 2 e a figura 3. Aqui e aqui. Aqui, fator de necrose tumoral, superóxido de dismutase. Tá? Vejam que o fator de necrose tumoral não suprimiu totalmente. E a superóxido de dismutase não estourou totalmente. Tá? Então o que o ozônio fez? O que a água ozonizada fez? E ela faz isso como ninguém. Ela modulou o processo inflamatório. Olha o balanço aqui, ó. Ela modulou o processo inflamatório. Tá? Então, gente, continuo com a opinião que a água ozonizada é moduladora de inflamação. Se você concorda comigo, bota aqui no comentário aqui embaixo. Se você discorda de mim, bota no comentário aqui embaixo, tá certo? É algo filosófico para a gente conversar, para a gente pensar, né? Para a gente refletir sobre a ozonoterapia, para que a gente chegue realmente num denominador comum, tá? Então, efeito anti-inflamatório da água ozonizada em modelo inflamatório experimental em ratos. Muito legal esse trabalho. Ponto positivo. Essa foi a discussão de artigos dessa semana. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para você. Né? Bota aqui no comentário também o que isso acrescentou para você. Vamos interagir, vamos conversar, vamos levar isso daqui para frente, gente. Ajuda a gente a espalhar esse negócio aqui para poder divulgar ainda mais a ozonoterapia, para que a gente cure a desinformação, para que a gente elimine o preconceito, toda essa coisa maldita que só atrapalha a ciência e a gente trabalhe com evidência científica, certo? Obrigado, gente. Até a próxima.